ganhar do Flamengo, porque também já está se criando um tabu, né, de um período longo que o Vasco não vence. Então, acho que tem bastante ingredientes para a gente acreditar que é possível, sim. E é o Vasco, tem camisa, tem tradição, não vive o seu melhor momento técnico, né, da história do Vasco, porque lá na década de 90, 2000, certeza hoje, às vésperas desse clássico, o Vasco seria o grande favorito a vencer o jogo. Os tempos são outros, o adversário se programou, se organizou, hoje financeiramente vive um melhor momento do que o Vasco, e acho que a gente, exemplos bons, exemplos positivos, a gente tem que seguir, né? E acreditar que no futuro próximo o Vasco vai estar, né, com dinheiro para poder conseguir disputar de igual para igual, ser favorito nas grandes competições. Mas o campeonato que a gente tem para disputar no momento é esse, é o jogo de amanhã, o jogo contra o Flamengo, que o Vasco tem que reverter o placar, né, para chegar à final contra o Fluminense ou contra o Volta Redonda, né? Eu acho que vai ser o Fluminense pelos 4-0 impostos no jogo de ida. Acho que o Volta Redonda fez uma campanha espetacular, excelente, chegando na segunda colocação, mas acho que isso não é o suficiente para lá no Raulino de Oliveira o Volta Redonda acreditar que pode meter 5 no Fluminense ou 4-0, que dá a classificação. Então, o primeiro finalista sai amanhã e eu espero que esse primeiro finalista seja o Vasco. Mas para isso, a gente tem que acreditar. Tem que lotar o espaço que nos for permitido lá no Maracanã. Se for 50%, é lotar os 50%, empurrar a equipe do Vasco, porque juntos, torcida, comissão técnica e jogadores, com certeza são mais fortes do que sozinho, né? Mas eu acho que tem uma série de coisinhas aí que eu já falei, mas a principal delas foram as estreias, né, dos jogadores que recém foram contratados e a ótima atuação do Felipe Coutinho. Ele tem jogado boas partidas, foi premiado com gol dentro das suas características, que isso vai com certeza dar a ele a confiança necessária para que ele tente essas jogadas novamente, para que, enfim, para que ele drible, toque, bote um companheiro na cara do gol, enfim. Vocês entendem bem o que eu quero dizer e eu acho que isso tem que ser usado de uma forma positiva, né? Tudo isso tem que ser usado a favor do Vasco, para que o Vasco, né, saia pelo menos de cabeça erguida do Maracanã, joga um jogo de igual para igual. Não é fácil hoje, se você olhar quem do Vasco seria titular na equipe do Flamengo, ainda tem a convocação do Wesley, tem uma certa história aí que a gente precisa falar, mas eu acho que eu já vi esse clássico tantas e tantas vezes e os mais soberbos sempre se ferram, né? Mas não é só no clássico, isso é na vida. Isso é na vida. Às vezes a gente é jovem e eu sou o exemplo disso. A gente comete erros que se arrepende no futuro, falando coisas que não falariam hoje, mas a soberba ela não faz bem a ninguém, né? Então, eu acredito muito que isso vai mexer com os brilhos aí
dos jogadores e que o Vasco vai fazer uma grande partida. E eu acredito sim que é possível vencer o Flamengo por 2 gols de diferença e chegar à final, principalmente depois do jogo de quarta-feira. Vou repetir para quem está chegando agora, porque a nossa audiência só está crescendo. O Vasco jogou as últimas 5 partidas contra o Nova Iguaçu, ganhou só essa última. As outras últimas 4 tinha empatado 3 e perdido 1. Já existia um tabu. Então, isso me faz acreditar que o Vasco está em evolução. Ayan jogando melhor do que foi na temporada passada, as estreias aí do Lloyd, do Nuno, e isso acho que encheu o Vasco aí de expectativa positiva. Né? Mas eu queria saber a sua opinião, escreve aqui o que vocês acham, o que vocês entendem sobre toda essa história, essa polêmica que a gente está conversando aqui, porque eu acho que seria importante, seria muito legal ouvir a opinião de vocês. Alguém escreveu aqui, deve ser torcedor do Flamengo, o time todo do Flamengo é seleção, pode olhar em todas as posições. Isso aqui não é torcedor do Vasco. Alguém está escrevendo aqui, Rafael, escrevendo: joga amanhã, Edmundo. Bom, eu gostaria muito, porque vocês sabem que o quanto eu gostava de jogar esse clássico, quantas vezes eu fui feliz, mas infelizmente a idade chega, né? Agora a gente vive com o celular na mão, e quem jogou mais? Fulano, Beltrano, Ciclano. Eu não gosto dessas perguntas, porque eu acho que cada um tem a sua época, seu momento, e as comparações não são legais. Porque quando o cara joga num time e ele traz alegrias para esses times, como os títulos, como esse título de 97, essa pessoa vira ídolo, vira importante, vira referência, né? E aí, claro que ele acha que o do time dele é sempre o melhor. Então eu não gosto. Quem jogou mais? Você, Beltrano, Ciclano? Eu não gosto. Eu nunca respondo essas perguntas. Mas eu acho que a história do clássico em geral, seja do lado de lá, seja do lado de cá, sempre teve heróis. Às vezes heróis improváveis, né? Como a gente viu o Jardel fazer 3 gols nesse clássico. Jardel era um jogador tecnicamente com as suas limitações, depois virou um grande craque, né? Principalmente no Porto, né? No Grêmio, depois no Porto, pelo jogo aéreo. E chegou um momento que muitos times queriam ter essa referência. O Vasco hoje tem o Verratti, que se assemelha, né? Mas aí você tem que fazer as jogadas para criar a situação para o cruzamento chegar perfeito. Mas a gente viu Valdir, de bigode também, fazer 3 gols nesse clássico. Eu fiz por algumas vezes. Então, Bebeto, eu estou falando só do lado do Vasco, né? Do outro lado também teve, e é nisso que eu acredito, porque o futebol é um esporte que, mesmo se você não é o melhor time naquele momento, ou a melhor formação técnica, você pode ganhar um jogo. Porque eu costumo dizer, essa é a minha teoria, né? Até para justificar o que eu estou dizendo, que
você joga contra dois adversários, né? Principalmente quando você está perdendo, que é o time do outro lado e o relógio, porque quando você está perdendo, a ansiedade faz com que você não tome as melhores decisões, não faça os melhores movimentos, e é daqui a pouco, porque o tempo está acabando e você precisa reverter aquela situação. Eu acredito muito na força da camisa, o outro lado também tem uma camisa muito forte, muito tradicional, mas eu acredito na força da camisa e por isso que a quantidade de ingressos que forem disponibilizados para a torcida do Vasco no jogo de amanhã. Então é isso, família Cruz Maltina. Chegou o grande dia, dia da virada, dia do Vasco. Buscar a classificação para a final aí do Campeonato Carioca 2025. O que o Vasco precisa fazer, a gente vai explicar para vocês. Bem, galera, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Curta muito aí, compartilha com os amigos. E agradecendo também as imagens aí do canal do Fanático Vascaíno. Canal aí do Mundo Ed. Canais aí que estão sempre com a gente aí, buscando fortalecer ainda mais o nosso canal dele. Certo? E se inscreva também no canal deles, galera. Bastante importante também. Bem, vamos falar aqui sobre o jogo Vasco e Flamengo. Vasco aí que precisa fazer 2 gols para ir à final. Então não é uma tarefa tão fácil, mas também o Vasco começar o jogo ali, fazer 1 gol, já coloca uma pressão absurda no jogo. Então um jogo que o Vasco tem que ir pra frente, não pode ter medo, não pode jogar covarde, não pode, porque é um jogo que o Vasco tem que atacar para tentar fazer gols. Se o Vasco ficar atrás, dificilmente o Vasco fará gol. Então eu acreditei que o cara ele vai repetir a escalação do último jogo contra o Nova Iguaçu, onde o Vasco teve uma boa atuação. Então será um grande jogo, tenho certeza. E com a vitória do Vascão, vamos torcer muito para isso acontecer. Certo? Ainda sobre o jogo, Nuno Moreira treinou muito bem semana aí, tá confiante, provocou o Flamengo, tanto que lá nas mídias lá flamenguistas, eles estão com raiva aí do Nuno, que o Nuno aí diz que o Flamengo não é esse bicho, não é o bicho papão. Então foi muito bom essa provocação, e agora que o Vasco dentro de campo faça a sua parte. Falando aqui sobre reforço, o Vasco aí segue no mercado atrás de reforço. A gente trouxe com exclusividade antes que o Vasco aí tem interesse no zagueiro Churran, aí do Sampaio Corrêa. Tá jogando aí o Campeonato Carioca, zagueiro de 27 anos. A gente também trouxe novidades exclusivas sobre o Vasco aí querendo contratar o Fernandinho. Fernandinho, que muita gente pensa que ele aposentou, mas ainda não, tá? Ele está procurando um clube, ele está, né, ele tem seu nome também ligado ao São Paulo, Fernandinho, volante experiente, que seria um grande reforço. Outro, Thales Magno. Thales Magno também é um nome que agrada a diretoria do Vasco. O Vasco conversa com o empresário, tem boa relação. Thales Magno, que não vai ficar no Corinthians. Então o Vasco aí também segue conversando. Certo? Essas foram as notícias de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Comenta aí embaixo o que você achou. Deixe sua opinião, o seu placar para o jogo de hoje. Tá valendo tudo. Um forte abraço e saudações Cruz Maltinas.